Chegou o Superzão. Uma mini usina de tratamento de água ao seu inteiro dispor. Superzão. Tecnologia de primeiro mundo proporcionando mais higiene, mais saúde através de água tratada com o gás ozônio, uma substância bioativa que entra no corpo destruindo bactérias, vírus, fungos e muito mais. Superzão é saúde. É água tratada e ozonizada todo dia. Superzão. Avenida Duque de Caxias, próximo à Rua do Seringueiro. Fone 3461-1944. Superzão. A Superzão, preocupada com a saúde da população rondoniense, deslocou até o estado de São Paulo. Estamos aqui no consultório do médico cientista Dr. Glacos de Souza Brito, no qual é médico cientista, coordenador dos projetos de pesquisa médica com ozônio da Universidade de São Paulo, diretor científico da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia e consultor da Organização Mundial de Saúde, OMS. Dr. Glacos Brito. Qual o benefício da água ozonizada para a preservação da saúde? Bom, Paula, antes de falar da água ozonizada, a gente tem que falar antes do que é ozônio, tá? Ozônio, a gente escuta falar dessa camada de ozônio, né? E essa camada de ozônio é quando os raios ultravioletas do Sol tocam a Terra. Eu digo assim, quando os dedos de Deus tocam a Terra, a primeira coisa que ele faz é transformar oxigênio em ozônio. E essa camada assume um papel protetor, filtrando também os raios solares. E data de 1850, a gente estava aqui na época da Guerra do Paraguai, e um alemão chamado Werner Siemens, ele já fez a primeira máquina que poderia fabricar o ozônio a partir do oxigênio e eletricidade. Que o ozônio tinha sido descoberto por um cientista alguns anos antes, como um gás diferente. E a partir da iniciativa desse inventor, o ozônio começou a ficar disponível para se pesquisar. E já na época de 1880, 1890, na Alemanha, né, nessa época que a gente estava proclamando a República com o Marechal Deodoro, eles já conheciam as propriedades bactericidas desse gás. E foi na Primeira Guerra Mundial, né, os alemães eles estavam cercados e tinha ferimentos, feridas infectadas e gangrenas, e não tinham como tratar, e um médico alemão, já conhecendo essas propriedades de ozônio, passou a usar o ozônio para tratar essas feridas e teve um grande sucesso. E foi publicado essas pesquisas, né, nas revistas científicas da época, e eu, a semana passada, recebi esse artigo da secretária da Sociedade Alemã, que mandou para mim de presente esse artigo publicado pelo Dr. Wolff, em 1915. E a partir de então, já com essa descoberta, o ozônio já tinha sido usado em algumas cidades, como por exemplo Amsterdã, para tratar e limpar o esgoto. Porque o ozônio, ele é um oxigênio em alta potência, vamos dizer assim, é um oxigênio em alta potência. Só que ele é um gás também muito instável, né? Quando ele se forma, ele fica no máximo por 1 hora na temperatura ambiente. Depois ele perde o elétron e ele volta a ser oxigênio. Então, o ozônio sendo utilizado para tratar os esgotos de Amsterdã, depois que ele funciona como ozônio, ele vira o quê? Oxigênio. E não deixa resíduo químico nenhum na água. Então isso é uma coisa fabulosa para a natureza, né? E hoje já existe mais de 3.000 cidades no mundo com plantas enormes, né? Tenho aqui fotos da estação de tratamento de água em Los Angeles, Moscou, mostrando assim a grande propriedade que o ozônio tem para a limpeza da água. Baseado também nessa propriedade da limpeza da água, é que o ozônio pode ter muitas aplicações no nosso dia a dia. E a maneira fácil de se utilizar, porque o ozônio é um gás, né? E como gás, o ozônio não pode ser cheirado. Por quê? Porque ele irrita
dá uma tosse, dá um desconforto respiratório quando ele é cheirado. Então a gente não pode cheirar. Então, a partir do momento que começaram a desenvolver equipamentos que colocam o ozônio na água e ele se dissolve na água, o ozônio na água ele começa a ter as propriedades que ele tem, só que veiculado pela água, né? E isso ele tem uma grande aplicação em vários setores da vida humana. Baseado então nessa propriedade que o ozônio tem quando carregado pela água, ele pode eliminar germes, ele pode eliminar fungos, eliminar bactérias e eliminar vírus. A gente pode pensar que o ozônio pode ser usado para lavar todos os alimentos que a gente utiliza na nossa refeição, tá? Lavar as verduras, lavar os legumes, lavar as frutas, né? E até mesmo ingerir, beber água com ozônio, né? Por quê? Porque ela pode fazer muito bem para a gente, para o nosso organismo, né? E o ozônio já é utilizado para tratar feridas infectadas, né? Eu mesmo já trato vários pacientes, eu já consegui salvar de amputação paciente com pé diabético com o uso da água ozonizada para lavar o pé diabético, né? Então isso é uma coisa fantástica. E teve recentemente um menino que teve um acidente feio automobilístico com uma ferida enorme. A gente lavou a ferida dele todos os dias e esse tratamento com a lavagem usando água ozonizada conseguiu limpar a infecção do menino e salvar a vida desse menino. Então a gente tem vários exemplos e também de aplicação veterinária, né? Por exemplo, na mastite, né, das tetas da vaca, né? O uso do ozônio para limpeza, desinfecção, tratamento, assim, é um recurso assim fabuloso e de baixíssimo custo, né? De baixíssimo custo, porque um aparelho de água ozonizada é realmente de baixo custo e tem um potencial de aplicação muito grande em várias partes. Algumas dúvidas, né, com relação ao uso do ozônio. Então, já houve algum tipo de questionamento com relação ao ozônio. Pessoas que não têm um conhecimento sobre ozônio que me perguntam: Paula, o ozônio causa câncer? Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse, né, referente ao ozônio, com referência ao câncer, se existe alguma contraindicação, se isso na realidade é um mito ou uma verdade. Eu considero hoje